sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Naira Silva, sou eu que vou estar, a partir de agora, ministrando a aula de História para vocês, tá legal? Então, desde já eu peço que vocês organizem o material de vocês, o espaço de estudo de vocês, tá bom? Porque hoje a aula promete ser muito produtiva e cheia de conhecimento. Então, acompanhem aí de casa a nossa videoaula, tá bom? E aprendam bastante. Vamos lá, então. Então, como eu havia falado, a partir de hoje nós vamos estar recapitulando aqueles conteúdos que vocês já estudaram, tá bom? Aqueles conteúdos do livro. E hoje nós vamos iniciar pelo primeiro capítulo, que fala sobre o estudo da história, tá bom? E como eu sei que a nossa semana de provas está chegando, tá bom? Já está chegando pertinho e nós precisamos estudar para a gente fazer uma prova bem legal, responder tudo direitinho. Então, a partir de hoje nós vamos começar a discutir esses assuntos que vocês já viram, tá bom? E para a gente fazer uma prova bem bacana. E o que a gente vai estudar, o que a gente vai recapitular na nossa aula de hoje? Hoje nós vamos discutir acerca do estudo da história. Nós vamos conhecer os conceitos, nós vamos conhecer a importância de estudar história, falar um pouquinho sobre as fontes históricas, que eu sei que vocês já passaram, mas nós vamos falar novamente, vamos pontuar algumas coisas que são muito importantes para vocês saberem. Vamos aprofundar, vamos lembrar, tá bom? Então, nós vamos voltar um pouquinho sobre as fontes históricas também. Vamos conhecer também a forma como é dividido o tempo histórico, tá legal? E a gente promete que hoje vai ser uma aula bastante legal. Então, fiquem comigo, acompanhem a nossa aula, tá bom? A partir de agora. Então, vamos começar. Eu vou passar o nosso slide aqui. Slide é para a nossa turma do sexto ano, tá bom? Sexto ano, fiquem ligadinhos aí na nossa aula de hoje. A nossa recapitulação sobre o estudo da história. Tá legal? E o primeiro slide vai nos dizer assim. Vai começar com uma pergunta. Olha só a pergunta. O que é história? O que é história? E aqui nesse slide, eu vou deixa eu utilizar aqui o laser. E aqui nesse slide, eu coloquei a citação de um historiador, tá bom? Coloquei um conceito bem pequeno para vocês conhecerem, um pouquinho do conceito bem objetivo. E coloquei também o que fala a respeito sobre a história, a função da história no nosso livro, tá bom? Primeiro, o que é história? Vamos conhecer primeiro o conceito de Peter Burke, de 92, que diz assim: a história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra, certo? O conceito objetivo que diz assim: a história estuda as ações dos seres humanos no decorrer do tempo. E aqui, nessa citaçãozinha que está no nosso livro, deixa eu encontrar aqui no nosso livro para vocês acompanharem junto comigo, tá bom? Essa é uma citação que está na página 5. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo essa janelinha verdinha aqui? Tá bom? É onde está a nossa citação, na página 5, onde está trabalhando sobre o conceito de história. Vamos ler. Acompanhem comigo aí no livro de vocês ou no slide, tá bom? A função da história é fornecer explicações para as sociedades humanas sobre suas origens e as transformações pelas quais elas passam. Essas explicações, por mais diversas que sejam,
são feitas sempre sobre uma base comum, o tempo e a temporalidade. Então, tudo que eu li, que nós lemos, o que isso significa? O que eu quero dizer para vocês? Que a história, meus alunos, é a ciência que estuda as ações dos seres humanos. E estuda como? Ela estuda essas ações de uma forma integral, ela estuda o ser humano de uma forma integral. Como assim, professora? Não entendi. Bom, a história, ela estuda os seres humanos, as ações dos seres humanos, ela estuda os seus comportamentos, ela estuda os seus vestimentos, as suas ideias, tudo que o homem produz, que ele produziu na sua vida é considerado história. Então, lógico, tudo que o homem tocou, né? Isso vale para mim, isso vale para vocês também. Tudo que nós tocamos, aquilo que nós produzimos, um dia pode se tornar uma fonte histórica. Um exemplo é a foto. Quem aqui gosta de tirar foto? Eu gosto de tirar bastante fotos, né? E as nossas fotos, ela é o quê? Hoje é apenas uma foto para trazer uma recordação no futuro, né? Mas um dia essa foto ela pode ser uma fonte histórica. Alguém pode querer saber de você e procurar conhecer a sua vida. É a partir das fontes que você deixou, a partir da sua fotografia, tá bom? Então, é isso. Quando nós falamos de história, nós estamos falando do presente também, tá legal? Isso aqui a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Quando a gente fala da história, a história ela não se diz apenas sobre o passado. A história também é o presente. Por quê, professora? Não estou entendendo. Bom, primeiro, muitos problemas que aconteceram no passado, eles são estudados, eles são pesquisados para ajudar a compreender o nosso presente, entenderam? Então, o que significa? Para a gente conhecer o nosso presente, a nossa realidade, o lugar onde nós vivemos, nós moramos, para a gente conhecer a nossa realidade, o nosso presente, é preciso muitas vezes voltar ao passado. Tá legal? Então, a história é isso, a história é o passado e a história é o presente também. Tudo isso faz parte, tá legal? E vamos agora ir para o próximo slide. Acompanhem comigo a nossa aula sobre a história, o estudo da história, tá bom? Eu coloquei aqui apenas uma pergunta que fala assim: a história é estudada apenas na escola? O que vocês me dizem? Em sexto ano, a história é estudada apenas aqui com a professora, apenas numa sala de aula, com alguém mediando o conteúdo? O que vocês acham? Bom, eu já acredito que vocês já devem ter respondido essa pergunta, né, nas aulas passadas com a professora, né? Mas hoje nós vamos lembrar, porque essa é uma pergunta que o próprio livro nos traz, tá bom? É a história estudada apenas na escola? A resposta é, faz assim comigo. Não podemos pensar que a busca pelo conhecimento histórico é apenas em sala de aula. Deixa eu falar melhor aqui para vocês, tá bom? Tudo ao nosso redor possui uma história, tá? Tudo possui uma história. Para vocês entenderem melhor, deixa eu pegar aqui meu celular. Olha só, até o celular, o meu celular aqui na minha mão, esse celular bonitinho, até isso que está aqui na minha mão possui uma história. Vocês sabiam disso? O celular, para estar aqui, ó, nesse tamanho, para estar nesse formato, sem antena, sem fio, ele passou no decorrer do tempo por muitas transformações, tá bom? Foram muitas pessoas que aprimoraram, que estudaram, que pesquisaram para poder chegar do jeito que é hoje na nossa mão, tá bom? Então, assim, tudo ao nosso redor tem
uma história, até a caneta que você pega, a caneta esferográfica azul, preta, até isso, se você for pesquisar na internet, até isso tem a sua história, tá bom? E então a gente já sabe que não, a gente já sabe que a história não está ligada apenas a uma sala de aula ou uma escola. A história está em todos os lugares. Até mesmo se vocês forem ligar a televisão, assistir filmes, novelas, vocês vão perceber que muitos filmes, novelas, seriados, eles tratam a respeito de alguma época do passado. Não é mesmo? E para que a gente venha assistir, aquela pessoa que produziu o filme, aquela pessoa que produziu aquele desenho, ele precisou estudar sobre aquela época, precisou pesquisar sobre aquela época, tá bom? E ele precisou pesquisar para que eu e você consigamos entender o objetivo dele, né? Para conhecer só um pouquinho sobre aquela época. Também nós temos aqui, não somente os filmes, novelas, não, tá bom? Se a gente for, por exemplo, onde a gente mora. Onde você mora? Qual é o bairro que você mora? Você já se perguntou por que o nome do meu bairro é esse? Por que o nome da nossa cidade é Manaus? Por que o nome da nossa rua é essa? Vocês já pararam para se perguntar? Tudo, o bairro, o nome das ruas, o nome da nossa cidade, dos estados, todos eles têm uma história, tá legal? E isso é muito interessante, vocês sentirem curiosidade de querer descobrir o nome, a história do bairro de vocês, da rua de vocês. Vão lá, façam uma pesquisa, vai ser algo muito interessante, não é mesmo? Aqui agora a interrogação, né? Olha aqui a sala de aula, então a gente já tem a resposta. A história não é somente na sala de aula, a história está em todos os lugares. Vamos aqui. O próximo slide. Aqui no nosso livro a gente vai também trabalhar um pouquinho sobre as fontes históricas. Aí eu coloquei uma janelinha, essa janelinha aqui. Vamos realizar uma leitura, tá bom? As fontes são os vestígios deixados pelos seres humanos. É por meio da análise desses vestígios, a serem buscados pelos historiadores, que nasce o estudo da história. Ou seja, é por meio da análise dessas fontes que o historiador pode reconstruir fragmentos das relações entre as pessoas e entre elas e o espaço em que vive. Isso aqui está na nossa página 5 também, tá bom? Quando vai falar sobre as fontes históricas, lá no finalzinho, tá certo? Se quiserem procurar acompanhar para ler depois, está na página 5. É por isso que todas as citações que eu retirar do livro, ele vai estar aqui do lado com a página para vocês encontrarem depois, certo? E aqui em cima diz assim: tudo que o homem diz ou que o homem escreve, tudo que fabrica, tudo que toca, pode e deve falar algo sobre ele. Quem fala isso é um grande historiador chamado Mark Bloch, certo? Então aqui, gente, então a gente pode considerar o que com essa leitura? Tudo que produzido pelo ser humano pode ser considerado uma fonte histórica. Um exemplo para vocês, ó, textos, pode ser pinturas, pode ser fotos, pode ser roupas, pode ser algum tipo de construções, né, de esculturas, e infinidade de coisas que podem ser consideradas fontes históricas. Tá legal? Vamos passar. Eu coloquei aqui um quadro com algumas imagens. Eu gosto muito de estudar a partir de imagens, né? Porque as imagens, elas falam bastante. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha, eu fiz uma tabela que está escrito aqui, ó, fonte material e fonte imaterial. São os tipos de fontes, tá bom? Aí aqui na fonte material, eu coloquei aqui um sarcófago, algumas pinturas rupestres, eu coloquei uma escultura,
o Coliseu. Olha que lindo esses vasos aqui, tá bom? São fontes materiais. O que são fontes materiais? Fonte material é tudo aquilo que é concreto, que eu posso tocar, olha aqui, que eu posso tocar, que eu posso visualizar, que eu posso ver, tá bom? Tudo que é concreto é considerado fonte material. Mas também tem as fontes imateriais. Imaterial significa aquilo que a gente não pode ver ou tocar, tá bom? Por exemplo, lendas. As lendas a gente sabe que existe porque um conta para o outro, tá bom? Tem lendas, tem o que? O frevo, olha aqui o frevo. Isso aqui são a lenda do Boi Bumbá. Isso aqui é a capoeira, tá bom? A capoeira. Olha essa imagem, gente. Essa imagem aqui é bem legal, bem interessante, porque mostra aqui, ó, 4 estudantes. Eles estão fazendo a pesquisa, fazendo algumas pesquisas com essa senhorinha. A gente chama isso de fontes orais, ou seja, eles vão perguntar para ela sobre algo que eles queiram saber e ela vai responder. Aí eles automaticamente vão lá e vão anotar a resposta dela. A gente chama isso de fontes orais, que é como se fosse uma entrevista, tá bom? Então, a gente já sabe que fonte material é aquilo que é concreto e a fonte imaterial é aquilo que não é concreto, que a gente não pode tocar, certo? Então, vamos continuar a nossa aula? Aqui nesse próximo slide, eu coloquei uma tabela, tá bom? Essa tabela aqui, essa imagem aqui não é do livro, eu coloquei, eu achei interessante porque eu achei ela bem objetiva para a gente aprender, tá bom? Porque no nosso livro a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão do tempo, né? A história e o tempo. Então, assim, eu coloquei essa imagem. Aqui nós temos o tempo cronológico, tá bom? Tempo cronológico. Nós temos aqui o tempo geológico e nós temos aqui o tempo histórico. Vamos ler o cronológico. O cronológico são os relógios e calendários, ou seja, é aquele tempo que marca os minutos, os segundos, as horas, marca os dias, marca os meses e marca os anos. Muito bem! Também tem aqui o tempo geológico. Qual é o tempo geológico? Ele refere-se a mudanças ocorridas na crosta terrestre. Quem é da geografia, né? Quem gosta da parte de geografia, estuda bastante isso aqui. Também tem o tempo histórico. Tem o tempo histórico, que aqui está escrito assim, relacionado às mudanças nas sociedades humanas. Nós estamos falando aqui dos acontecimentos históricos, tá bom? Os acontecimentos históricos. Então, é isso aí. Vamos passar. A história e o tempo. Não temos somente aqueles 3. Também tem, eu coloquei aqui, acrescentei mais esses 2, que é o tempo da natureza e o tempo biológico, tá bom? O tempo da natureza está relacionado a marcos relacionados a fenômenos naturais, algum fenômeno natural que aconteceu, tá bom? Pode ser algum alagamento, alguma epidemia, pandemias, tá bom? Tempos da natureza. E também eu tenho tempo biológico. O que é esse tempo biológico? Está relacionado, por exemplo, para o tempo biológico, para a gente entender melhor. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Olha, o bebê vai crescendo, vai ficando adulto e depois vai passando o tempo e ele vai diminuindo até ficar bem velhinho, bem idoso, né? E aí, o que é o tempo biológico? Não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, ai, aquela criança um dia desse era pequena, agora já cresceu, né? Ela cresceu, já tá um rapaz, já tá uma mocinha. Pois é, isso aí a gente se refere ao tempo biológico, as fases de vida, o ciclo de vida do ser humano, tá certo? Então, é isso. Muito legal estudar um pouquinho sobre a história e o tempo, não é mesmo? Eu gosto dessa aula.
Bem legal. Aqui essa tabela, a tabela que fala sobre a divisão da história, tá bom? A divisão, o nosso livro propõe que a gente estude um pouquinho, que a gente conheça como a história é dividida, tá bom? A gente não vai entrar a fundo mesmo em cada período da história. Eu vou falar de uma maneira geral, tá bom? Porque para estudar cada um desses períodos vai ser por parte, a gente não pode atropelar, a gente tem que fazer um atrás do outro, uma na sua sequência direitinho, que é para a melhor compreensão, para a gente aprender da forma correta, tá legal? Então, essa aqui é a tabela, as divisões da história. Aí aqui está escrito bem aqui, está escrito assim, períodos da história. Os períodos da história, eles estão divididos em pré-história e história. Na pré-história, a pré-história é dividida em período paleolítico, período neolítico e idade dos metais, certo? E a história aqui, ela é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, nós temos aqui pré-história, História Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, certo? Essa aqui é uma janelinha que tem lá no nosso livro, tá bom? Deixa eu ver qual é a página que está. Tá lá na página 9, tá bom? É quando fala sobre as divisões da história, tá bom? Tá aqui na página 9, certo? Eu coloquei aqui para vocês verem, eu ampliei para vocês verem bem pelo slide, tá? Os marcos, tem aqui os períodos e os marcos temporais. Período, como a gente já viu, pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Então, nós temos 5 períodos. A história é dividida em 5 períodos. Não esqueçam disso, tá bom? É importante a gente falar que para cada período desse, tem algum evento que marca o seu início e algum evento que marca o seu fim, tá bom? A pré-história que vem antes de Cristo, né? 4.000 antes de Cristo. E a Idade Antiga, ela inicia com a criação da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, e o fim com a conquista do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros germânicos em 476, certo? Já que na Idade Média, o que marca o início da Idade Média? A conquista do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros germânicos em 476, e o que marca o seu fim é a ocupação de Constantinopla pelos turcos muçulmanos em 1453. Na Idade Moderna, o início ele se dá pela ocupação de Constantinopla pelos turcos muçulmanos em 1453 e o seu fim é com o início da Revolução Francesa em 1789. A Idade Contemporânea, ele vai desde a Revolução Francesa em 1789 até a nossa atualidade, até os dias de hoje. Tá legal? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós vamos estudar cada período, tá bom? Como eu havia falado agora, a gente vai estudar cada período direitinho, mas lá pra frente, tá bom? A princípio, eu vou falar cada período de uma forma geral, as suas características de forma geral, tá bom? Bom, nós temos aqui a pré-história. Lembrando que eu não coloquei texto ainda, tá bom? Nós vamos estudar cada período mais na frente. Para melhor compreensão, é importante irmos por partes. Por isso, coloquei essas imagens, a imagem da pré-história e imagem da história antiga, certo? Bom, a pré-história. O desenvolvimento dos primeiros hominídeos. Estão vendo aqui?
Na pré-história, uma das características gerais é o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, uso da pedra como ferramenta de sobrevivência. Tá vendo aqui eles segurando a pedra? Olha aqui como é que eles matavam os animais. Segurando a pedra, jogavam nos animais as pedras pesadas. Olha aí, essa imagem ela diz muito sobre esse período, não é mesmo? Pois é, então nós temos aí a pré-história, surgimento dos primeiros hominídeos, uso da pedra como ferramenta para sua sobrevivência. Também na pré-história nós temos o nomadismo, que é o estilo de vida onde as pessoas não haviam uma habitação fixa, tá bom? Eles não havia uma habitação fixa, eles viviam andando de um lugar para o outro, tá bom? E nunca se estabeleciam naquele lugar, eles eram nômades, que a gente chama, tá bom? Nômades, certo? Na pré-história também tem o uso também tem lá para frente o aprimoramento do uso de ferramentas, tá bom? Aí vai vir o metal, aí vão aprimorar as práticas de agricultura, de pesca, de caça, e aos poucos, né, vai ficando melhor a sua maneira de sobreviver, tá bom? Aqui eu coloquei também a imagem da história antiga, uma imagem aqui bem legal. O que tem de interessante? Uma característica geral da história antiga, da antiguidade. Ele é o período das grandes civilizações. Olha que interessante. Foi aqui na história antiga que começou a surgir as primeiras grandes cidades. Surgiram. Quais são as cidades? O Egito, aí vai surgir a Mesopotâmia, a Grécia, a Roma, ou seja, as grandes civilizações, certo, queridos? Bom, na história antiga também há os avanços realizados, né, os seus modos de vida. A gente vai trabalhar um pouquinho em cada civilização isso, o seu modo de vida, os avanços realizados em cada uma dessas civilizações, tá bom? E também, além disso, dedicamos ao conteúdo das religiões desses povos, seus mitos e origens. Tudo isso nós vamos estudar na história antiga. Deixa eu parar aqui. Também nós vamos ter aqui a Idade Média e a Idade Moderna, tá legal? Eu coloquei aqui duas imagens da Idade Média. A Idade Moderna aqui faltou aumentar um pouquinho a imagem, né? Mas tá bom, acho que dá para compreender. A Idade Média. O que tem aqui de interessante como uma característica geral da Idade Média? Novo modo de produção, que a gente chama de feudalismo. Temos aí o feudalismo, que era um novo modo de produção. Também temos aí um grupo social que vai surgir nesse período, tá bom? Que a gente chama de burguesia. Na Idade Média também temos a formação das monarquias e tem muita história legal aqui na Idade Média que vocês vão gostar de aprender, tá legal? É um dos períodos da história que eu mais gosto de estudar, é a Idade Média. Tá legal? Aí também temos aqui a Idade Moderna. Qual é a característica geral da Idade Moderna? Olha, tem o fortalecimento das monarquias. Fortalecimento das monarquias. Temos aí, então, a figura do rei, não é? A figura do rei. Aí o rei vai aparecer nesse momento com um poder absoluto, com uma política centralizadora, controlador. Então é isso. Aí na Idade Moderna já vamos ter exploração de novas terras, tá bom? A arte ela vai aí a surgir, trazendo grandes respostas, responsáveis por grande desenvolvimento na cultura, nas artes plásticas, e nós temos aí muita coisa legal para a gente estudar na Idade Moderna, tá bom? E também temos aqui a Idade Contemporânea, de uma forma geral. Na Idade Contemporânea, como eu havia falado, como está lá na nossa tabelinha, ela chega até os dias de hoje, tá bom? A Idade Contemporânea.
nós temos aí a consolidação do capitalismo, nós temos grandes desenvolvimentos em várias áreas, na cultura, as indústrias elas vão se desenvolver, vai acontecer um desenvolvimento industrial grande, um desenvolvimento tecnológico, tá bom? Países nesse momento vão aparecer como grandes potências, como os Estados Unidos, né, que a gente vai estudar bastante. Então, é isso, tá bom? Bom, aí eu coloquei nesse slide aqui, importante lembrar, tá bom? Que é um textozinho que está lá na página 10, cadê a página 10? Aqui nessa janelinha verde também da página 10, tá bom? A gente vai apenas ler por conta do nosso tempo, tá bom? Então, vamos acompanhar a leitura comigo. Além de outras possibilidades de eventos significativos para datar a periodização, é necessário considerar que o fim de um período e o início de outro não significam que ocorreu uma efetiva mudança. Provavelmente, no dia seguinte ao início de um novo período histórico, pouco mudou ou nenhuma mudança foi sentida pelas pessoas. É quase como fazer aniversário. Que mudanças reais acontecem com você no dia seguinte a essa data? Essa é a pergunta que o livro faz, tá bom? Que para a gente compreender melhor, ele usa essa pergunta sobre o nosso aniversário. Da mesma forma como devemos analisar os períodos históricos de um período para o outro, não foram mudanças repentinas, foi algo processual e gradativo, como no nosso aniversário. Se o meu aniversário é amanhã, hoje eu tenho 28 anos, amanhã é meu aniversário, eu vou fazer 29 anos, é só um exemplo, tá? Amanhã eu vou fazer 29 anos. Ou seja, de hoje para amanhã são o quê? 24 horas. O que vai mudar durante isso? Em 24 horas? Vai mudar o quê? Eu vou crescer? Eu vou diminuir? Eu vou engordar? Eu vou emagrecer? A minha fisionomia vai mudar alguma coisa? Muda alguma coisa? Não, na realidade, as nossas mudanças, elas são de forma, elas são lentas, são lentas, são processuais, né? A gente não consegue nem perceber quando foi assim, ó, já aconteceu, não é? As nossas mudanças é da mesma forma a história, elas são de formas, elas acontecem de forma lenta, processual, gradativo. É lógico que tem acontecimentos, né, que são mais rápidos, algumas transformações que são mais rápidas, também tem as outras que são mais lentas. Então, assim, mas nada é de uma hora para outra, tá bom? Então, assim, foi apenas um comentário que o livro trouxe que é bem legal a gente discutir. Vou passar aqui os slides. Olha, nós finalizamos a nossa aula de hoje, o estudo da história. Quero parabenizar todos pela participação de vocês, tá bom? Foi uma aula super legal e espero que vocês também tenham gostado e assistam também outras vezes, depois da nossa aula de hoje, assistam outras vezes também, para vocês ficarem assim, ó, bem afiados, tá bom? Então tá, um beijo da professora, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!